Bom dia, galerinha do Terceirão. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro. Mês de outubro praticamente aí acabado, né? Gente, hoje nós vamos trabalhar a Química 3B, a unidade 20 e também a unidade 21. E vai ficar faltando somente a unidade 22 para nós encerrarmos a apostila 3, tá ok? Então você vai abrir a sua apostila na Química 3B, unidade 20, e nós vamos começar a nossa manhã de sexta-feira falando aqui sobre reações de eliminação, beleza? Como sempre, você tem visto nas últimas semanas, eu tenho postado os vídeos dessa maneira. Eu faço esse videozinho de abertura, já valendo para todas as aulas que vocês vão encontrar disponibilizadas ali no Classroom, beleza? Gente, então, esse é o meu videozinho de abertura de hoje. Curta bem as 3 aulas que vão aparecer para você e espero que você tenha aqui, né, conseguido realizar todos os exercícios que você teria que estar fazendo a cada unidade, tá ok? Então espero que você tenha conseguido aí, com as nossas videoaulas, né, realizado uma boa parte dos exercícios. Mas continue firme e forte, tá? Logo, logo tudo isso passará. Logo, logo 2020 já vai aí ter acabado e ares novos, momentos novos, mas eu tenho certeza que você vai ser aprovado, que você vai conseguir realizar teu sonho aí, tá bom? Grande abraço, querido, e um ótimo final de semana para todo mundo. Boas aulas, tá bom? Até! Vamos lá, meu amigo, então começando com a nossa primeira aula dessa sexta-feira, tá ok? Dia, então, 30 de outubro. Nossa primeira aula dessa sexta-feira, dia 30 de outubro, tá ok? Então, gente, agora o que nós vamos, então, dizer a respeito dessa primeira aula? Nós vamos dizer aqui que o título dela é Reação de Eliminação, tá ok? Reação de eliminação. Então, gente, você aqui já ouviu eu falar para vocês em outros vídeos sobre reações orgânicas, que as reações orgânicas são muitas que existem. E para estudar aqui as principais, nós aqui organizamos todas as reações orgânicas em 4 grandes grupos, que são as reações de adição, as reações de substituição. Agora veremos as reações de eliminação e, por último, na unidade 21 e 22, nós veremos as reações de oxidação. Então, para que você aí se programe, tá? Vamos colocar aqui a referência, tá? Então, ó, reação de eliminação. Agora você vai encontrar esse título na unidade, então, 20, tá ok? Da Química 3B, ó, Química 3B, ali na sua apostila de número 3, tá ok? Bom, galera, o que foi dito para você também sobre as reações orgânicas? Que o estudo das reações orgânicas, elas também aqui, ele também na realidade é um pouquinho demorado, né? Você tem percebido isso. E é claro que a gente dando aula aqui num tempo um pouquinho mais reduzido, a gente tem que acabar estendendo também aqui o prazo para estudar aqui esse assunto que é reação de eliminação. Mas vamos lá. Cada tipo de reação, o nome que a reação recebe é exatamente o que acontece na reação. Como assim, Itamar? Por exemplo, querido, você viu que reação de adição, a gente quebrava a ligação dupla e também ligação tripla e adicionava 2 novos elementos na cadeia. A reação de substituição, nós retirávamos o hidrogênio e adicionávamos outro elemento no lugar, outro átomo no lugar, tá ok? E agora, gente, nós vamos falar de eliminação. Na eliminação, nós vamos retirar átomos da cadeia e não vamos colocar nada no lugar. E eu costumo sempre brincar o seguinte, na eliminação você vai pensar assim, eu vou retirar átomos de uma cadeia, de uma substância orgânica, e o que sobrar se vira. O que sobrar vai acabar tendo que se ajeitar de um jeito ou de outro, certo? É o que eu brinco dizendo, se vira. Então guarde essa, então, aqui, gente, dica. Na eliminação,
você retira átomos e o que sobra do composto da molécula se vira. Vamos entender o que é isso, gente? Nós vamos começar falando aqui da eliminação mais clássica que existe e uma das que mais cai em vestibular, que são as chamadas aqui desidratação de alcoóis. Então, preste bem atenção que esta é aqui a eliminação clássica, desidratação de alcoóis. Quando nós falamos em desidratação de alcoóis, gente, a desidratação de alcoóis, ela acontece de duas maneiras. A primeira delas é a desidratação intermolecular. Desidratação intermolecular. Vamos ver o que é isso, gente? Intermolecular significa, então, olha só, entre duas moléculas de alcoóis. Isso pode acontecer, por exemplo, entre duas moléculas ou duas cadeias do mesmo álcool. Por exemplo, eu vou pegar esse álcool aqui, que é o etanol, certo? Quando a gente aquece aqui moléculas ou cadeias aqui, gente, de um álcool. Então, eu vou pegar aqui, olha só, duas cadeias do mesmo álcool. Quando a gente aquece, então, essas cadeias, na presença de uma substância chamada agente desidratante, ok? Agente desidratante. Quem vai ser o agente desidratante aqui, certo? Vai ser o ácido sulfúrico. Mas eu repito, gente, você não precisa saber de cor os catalisadores, a temperatura que a reação ocorre, os agentes desidratantes, nada dessas informações você tem que ficar decorando. O importante é você lembrar que reação orgânica precisa de condições especiais para ocorrer, porque elas são reações lentas. Senão, se a gente não aqui preparar o meio, as condições, elas vão demorar muito para acontecer. Então, vamos lá. O que importa é que você saiba o que acontece em cada tipo de reação. Veja, eu tenho aqui duas cadeias de etanol. Eu vou aquecer essas duas cadeias a 170 graus, mais ou menos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o hidrogênio do grupo OH de um dos alcoóis vai interagir com o OH aqui do outro álcool. E você vai escrever aqui que vai acontecer a retirada de água dessas duas cadeias, ó, menos H2O, tá ok? E agora, gente, saiu água, eu vou então anotar que agora nós provocamos uma desidratação desses dois alcoóis, ó. Desidratar significa retirar água, tá ok? Então, ó, eliminei a água aqui das duas cadeias e agora vamos ver o que sobrou de cada uma. Lembre-se, elimino água ou elimino qualquer outra substância aqui das duas cadeias e o que sobrou se vira. Olha o que sobrou da primeira cadeia do etanol, certo? Agora, eu escolhi tirar o H desse primeiro álcool, ok? Dessa primeira cadeia. Então, ficou aqui uma ligação livre no oxigênio, porque daqui saiu hidrogênio. E agora ficou outra ligação livre no carbono do outro aqui, então, etanol, da outra cadeia do etanol. Então, ficou aqui, ó, CH2 e agora CH3. A ligação livre que ficou no oxigênio da primeira cadeia e no carbono da segunda cadeia, elas vão se unir e vão formar uma nova ligação simples. E agora, meu amigo, olhe só o resultado. A desidratação entre moléculas aqui de alcoóis vai produzir um éter. Resultado da desidratação intermolecular é a produção de um éter, tá ok? Veja, agora, eu posso também imaginar essa desidratação acontecendo entre aqui alcoóis diferentes. Veja, agora eu vou pegar mais uma molécula ou mais uma cadeia de etanol e vou reagir, por exemplo, com aqui o metanol. Veja, são dois alcoóis diferentes. Então, também pode acontecer desidratação entre dois alcoóis diferentes? Sim. Eu faço uma mistura desses dois alcoóis, aqueço mais ou menos a 170 graus, né, na presença de ácido sulfúrico, mas lembre-se que nada disso você precisa memorizar. Só precisa memorizar o que acontece na reação.
certo? Então, o que vai ocorrer aqui, gente? A mesma coisa que aconteceu lá em cima. Você escolhe um dos álcool, né? Um dos alcoóis aqui para retirar hidrogênio, tá? E o outro para retirar o OH. Agora, eu escolhi tirar o hidrogênio desse e o OH desse. Tanto faz. Meu amigo, daqui o que sairá? Uma água, ó. Então, vou colocar menos H2O. Então, nós sabemos que nessa desidratação, o primeiro produto formado é a água, H2O. E agora, vamos lembrar da dica? O que sobrou se vira. Então, o que sobrou do primeiro álcool? CH3, agora aqui CH2, uma ligação livre no carbono, porque desse carbono eu retirei o OH. E agora, o que sobrou do outro álcool, que é o metanol? Sobrou uma ligação livre no oxigênio, porque dele eu tirei o H. E por último, aqui, CH3. Então, meu amigo, a ligação livre do oxigênio com a ligação livre do carbono irá formar aqui uma ligação simples entre eles, ó. E é claro, de novo, nós vamos ter aqui a função éter sendo produzida. Esse é o produto principal. Lembre-se, oxigênio entre dois carbonos, a função aqui, gente, é éter. Oxigênio entre dois carbonos, a função é éter. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Querido, agora a gente vai começar, então, olha só, um novo bate-papo ainda falando sobre desidratação, que vai ser aqui a desidratação intramolecular aqui de alcoóis. A desidratação intramolecular de alcoóis. Veja, qual que é a diferença entre o termo inter e o termo intra? Inter, entre moléculas. Intra significa dentro, dentro da própria molécula. Olhe só como é fácil, gente. Então, vou pegar, por exemplo, um álcool, que é esse álcool aqui. E vocês vão ver aqui a diferença que vai existir aqui entre alguns carbonos. Então, veja, eu peguei esse álcool aqui e agora eu quero que você observe aqui o seguinte. Perceba que o OH ele está entre este e este carbono, certo? Este carbono da direita do OH, ele tem 3 hidrogênios, ó, 2 com mais 1, 3. E este carbono à esquerda do OH tem 2 hidrogênios. Então, esses 2 carbonos, eu vou dizer que são carbonos vizinhos do OH. Popularmente são chamados de vicinais. O que vai acontecer, gente? Quando nós fazemos aqui também o aquecimento numa temperatura elevada, somente de um único álcool, tá ok? Sem misturá-los aqui com outros alcoóis, olha só o que acontece. Eu posso provocar uma desidratação intramolecular. Isto significa retirar água de dentro da própria cadeia. Mas como isso é possível, prof? Você vai pegar o OH e vai aqui juntar com o H. Você vai pegar o OH e vai juntar com o H. Você vai pegar o H de um carbono vizinho do OH, ou desse ou desse. E de qual vizinho você vai pegar, né? De qual vizinho você vai retirar hidrogênio? Sempre do vizinho menos hidrogenado. Eu costumo brincar. Aqui você olha para o vizinho da direita, é o vizinho mais rico, ó, tem 3 hidrogênios. E aqui é o vizinho mais pobre. Você vai tirar sempre do vizinho mais pobre aqui, ó, certo? Então, a retirada de água de dentro da própria cadeia, gente, então vamos colocar, ó, menos H2O, também é uma desidratação. Então, eu vou colocar como produto aqui água e agora vamos ver o que sobrou. Gente, lembre-se do ditado ou da dica, o que sobrou se vira, o que sobrou se vira. Então, agora, olha só, sobrou isso aqui, uma ligação livre nesse carbono, uma outra ligação livre nesse carbono e lá na ponta CH3, certo? As ligações livres que formaram nesses 2 carbonos, devido à retirada do OH e do H, elas vão se unir e vão formar uma ligação dupla. Gente, ó, agora vai haver a formação de uma dupla aqui. Consequentemente, no que nós transformamos aqui esse álcool? Num alceno. Transformamos esse álcool num alceno, tá ok? Então, gente, quando a gente faz a desidratação intermolecular, nós produzimos éteres.
e quando a gente faz a desidratação intramolecular de um álcool, produzimos aqui um alceno. Beleza? Então, meu querido, como eu sempre digo, aguenta mais um pouquinho aí, que nós vamos então partir para o próximo vídeo, tá ok? E a gente vai continuar falando no próximo vídeo sobre reação de desidratação. Por enquanto, um abraço e aqui aguardo você no próximo vídeo.